Você tá sentindo que o ano começou, mas que você ainda tá travada? Então calma lá, que esse vídeo é pra você. Meu nome é Bruna Perrova e eu quero te dar 7 ensinamentos que transformaram a minha caminhada e que vão transformar a sua também. É sempre bom lembrar que no fundo o tempo é uma construção. O tempo ele serve para nos nortear, ele serve para que a gente consiga organizar a nossa vida, mas ele também pode se tornar uma prisão invisível. Quando a gente tem esse entendimento a respeito do tempo, que o tempo ele é ilusório, ele é efêmero, a gente começa a perceber que tudo na nossa vida é cíclico, mas a gente tem um paradigma a ser quebrado, que é por que que o dia da sua dieta não pode ser numa quarta-feira? Por que que tem que essencialmente ser numa segunda? Por que que o planejamento anual tem que ser no mês de janeiro? Esse paradigma de que coisas novas precisam se começar em começos de ciclos. Então, janeiro é um mês muito eufórico. Por quê? Porque a gente tem aquela falsa sensação de que é um ano todo pela frente e que a gente tem uma página em branca prontinha ali para ser escrita, como se aquele ano que está passando, que ficou lá para trás, tivesse quase que se apagado. Tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu fiz, não tem tanta relevância porque agora eu estou à frente de um novo ciclo e nesse novo ciclo tudo vai ser diferente e a gente tem aquela euforia. E aí passa janeiro, fevereiro, março, e aí você percebe que já tá em abril e você começa a se tocar de que muitas das coisas que você colocou como meta, não tá acontecendo, não tá rolando. Há 2 anos atrás, eu tive um dos momentos mais difíceis da minha jornada empreendedora. Eu tinha tantas ideias, tantos projetos e eu estudava tanto que eu estava frente a frente a uma obesidade intelectual e minha cabeça simplesmente não parava. E eu tinha dificuldade de executar tudo aquilo que eu estava pensando, porque eram muitas coisas, e eu não conseguia nem fazer, e eu não conseguia ir para frente, e aquilo lá foi me tornando uma pessoa muito ansiosa. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e a minha mente simplesmente não desligava. E eu tive muita dificuldade nesse tempo porque eu trabalhava com criação de conteúdo, eu já estava trabalhando com essa parte de mídias, de marketing, estava fazendo pós em marketing e tudo estava envolto disso. Tudo era sobre conteúdo, informação e a minha mente simplesmente não conseguia parar. E nesse momento eu tive uma crise aí de identidade, uma crise existencial, porque simplesmente eu não conseguia enxergar um caminho possível onde eu pudesse trilhar. Eu não conseguia entender qual que era a minha missão pessoal, o que que eu tinha que fazer, como fazer. E naquele momento eu parei na frente do Senhor, no meio de uma oração, e eu entreguei tudo a Ele. Eu falei, Deus, eu não quero mais fazer nada que não te agrade, eu não quero seguir um caminho errado, eu não quero seguir um caminho que não seja aquilo que o Senhor tem para mim. E eu sinceramente não sei se o caminho que eu estou trilhando é esse que o Senhor deseja, mas eu acredito fielmente que não é, porque eu acredito que o caminho que o Senhor tem para mim não é um caminho de inquietação, não é um caminho onde me deixa ansiosa, não é um caminho que me gera medo, que era tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. E sim um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, fluidez. E é óbvio que eu sei que vai ter problemas, adversidades nesse caminho. Naquele momento eu sabia que não era aquilo que o Senhor tinha para mim e que eu precisava me distanciar um pouco disso para que eu conseguisse ver com clareza aquilo que o Senhor tinha para mim. Porque quando a nossa mente está muito barulhenta, a gente abafa a voz do Senhor. A gente abafa a voz do Espírito Santo e a gente só consegue escutar os ruídos. A gente só consegue escutar os nossos medos, as nossas inseguranças. E eu precisava silenciar todos esses ruídos para que eu conseguisse escutar a voz do Senhor. Naquele momento, eu simplesmente parei tudo aquilo que eu estava fazendo, porque no final das contas eu estava fazendo muita coisa, mas eu não estava fazendo nada. Então, eu
Parei. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Alguma coisa eu vou ter que fazer, porque, né, não posso parar de trabalhar, preciso, tenho minhas contas, meus boletos para pagar, então eu tinha que trabalhar. Mas a minha jornada empreendedora naquele momento dei uma pausa. E quando eu fui procurar trabalho, uma das coisas que eu falei ao Senhor é que eu não queria fazer nada que eu precisasse pensar, porque minha mente estava tão caótica, eu não queria pensar em nada, eu não queria nada que fosse na minha área especificamente. Eu só queria ficar tranquila, desempenhar um trabalho. E é isso. E voltar para minha casa plena. E aí eu fui para a área, né, de estoque, fiquei sendo estoquista por um ano. E nesse período eu não precisei ficar pensando e eu consegui realmente descansar a minha mente nesse sentido. E eu não tô falando que você tem que fazer isso, tá? Mas pra mim foi essencial esse período, porque foi um período de tratamento, foi um período onde eu entendi muitas coisas que eu não tava conseguindo entender e foi um momento onde o Senhor foi me lapidando para que eu encarasse a jornada que eu estou encarando hoje. Então hoje eu quero compartilhar 7 desses ensinamentos que eu tive nesse período, que eu tirei de proveito de todo desse propósito com o Senhor. E se você tá aqui nesse vídeo esperando uma receita, uma fórmula mágica, você pode pular o vídeo, pode ir para outro vídeo, porque aqui a gente vai falar de processo e processos geralmente são bem dolorosos, envolve renúncias, envolve coisas que muitas vezes a gente não quer fazer, mas a gente precisa. Até porque a mulher que é madura, ela vai fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que ela quer fazer. Então vamos lá, primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento não podia ser outro a não ser esse, que foi eu me aproximei mais de Deus. Então eu já tinha bastante afinco, né, com o meu relacionamento com Deus, sempre busquei estudar, fazer devocional, jejuar, só que por conta daquela rotina massiva que eu estava tendo, muitas das coisas do Senhor tinham deixado de ser prioridade. E então a primeira coisa que eu fiz foi me reconectar com meu Senhor, foi reconectar com meu Pai e ter esse momento ali com o Senhor todos os dias, buscando escutar a sua voz, conversando, se assentando todos os dias na mesa do rei e parando de comer as migalhas que caíam do chão, a metáfora que eu uso para quando a gente está comendo só aquilo que vem de outras pessoas, do relacionamento de outras pessoas, das experiências que outras pessoas tiveram com Deus. Eu e você, nós podemos e devemos ter as nossas próprias experiências com Deus. E isso é se assentar à mesa do rei. Então isso foi o primeiro ponto e foi o que mudou completamente a minha jornada, porque sem a clareza espiritual que o Senhor me deu, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria fazendo esse vídeo. Me desconectei daquilo que estava me entorpecendo. Minha gente, eu sei que vocês também devem estar aí consumindo, bastante nas redes sociais. E não é que isso seja errado, e não é que isso seja, meu Deus, que coisa horrorosa, mas de fato a gente tem vivido em um mundo onde nós estamos tão distraídos por conta daquilo que está numa telinha aqui. Naquele primeiro momento, eu precisava realmente de um jejum de dopamina. Então eu me desconectei completamente, né, das redes sociais, eu fiquei zero em redes sociais, eu acho que eu devo ter ficado por um mês. Não foi tanto tempo, mas foi o suficiente para eu ver o quanto que eu estava realmente sendo entorpecida, né, por conteúdos rápidos, por uma dopamina instantânea. E eu comecei a ter mais cautela com o meu tempo de tela. É óbvio que até hoje é mais difícil porque eu trabalho com isso, então é difícil de você não estar ali em contato. Mas com a parte de entretenimento, eu realmente tomo muito cuidado, tenho um limite de tela e eu busco hoje consumir conteúdos mais profundos, conteúdos que vão me trazer, que vão me agregar. E esses conteúdos geralmente são vídeos mais longos e não uma dopamina rápida, um vídeo de 30 segundos. E aí às vezes a gente tá lá e a gente tá vendo alguma coisa que realmente é interessante, mas logo a gente já começa a ir para outros vídeos e a gente se perde ali naquilo que a gente estava fazendo e quando você vê já passou uma hora e era uma hora que você poderia ter aproveitado com alguma coisa que realmente ia te trazer um retorno e não trouxe. Ah, Bruna, mas é o tempo que eu tenho para descansar, é o tempo que eu tenho para ficar de boa, relax.
Mas no fundo, a gente sabe que quando a gente senta no sofá e a gente dá essa desculpa e eu me coloco, tá, no lugar de vocês, porque eu faço isso. Pra descansar, você não descansa nada. A gente só tá buscando esquecer um pouco da nossa realidade e tudo bem, mas faça isso de forma consciente. Resgatei projetos esquecidos na gaveta. Sabe aquele projeto que você tem lá na sua gaveta, esquecido, que ele tá lá, ó, há um tempão, mas você sempre dá aquela desculpa, que é: eu não tenho tempo, a minha rotina não me permite, eu não vou conseguir. Seja qual for a desculpa que você use, eu sei que isso acontece porque acontece comigo e vai acontecer com você e vai acontecer com todos nós. Então eu desengavetei esses projetos, e um deles, que eu vou falar aqui, foi um livro, né? Eu tô até hoje escrevendo esse livro porque é um livro, né? Então não tenho experiência na escrita de um livro. Eu escrevo muito desde criança, mas escrever um livro é algo totalmente diferente. Então é um projeto que tá se estendendo um pouco, mas foi algo que eu comecei assim que eu tive esse entendimento. Então use esse tempo também para desengavetar projetos que você tem aí e que você sempre tá colocando ali para depois. Quarto ponto é que eu comecei a fortalecer mais os meus relacionamentos, comecei a ter mais tempo com a minha família, busquei ter mais relacionamento também com os meus amigos, tive mais momentos de lazer. Todos os anos eu faço uma avaliação naquela roda da vida, não sei se vocês já viram, mas é muito interessante. Tem as 8 áreas da vida, né? E você dá uma nota de 0 a 10 para cada área. E todo ano a minha área, que era a pior nota que eu dava, sempre era lazer e social. Porque primeiro que eu sou uma pessoa um pouco antissocial, hoje eu tô melhorando, mas eu sempre fui mais introvertida, sempre tive mais dificuldade pra ter mais amizades, porque eu sou uma pessoa um pouco profunda, eu não gosto de nada raso, então se for pra mim ter um relacionamento com alguém, eu não consigo só ser o tipo de pessoa, vou tomar um café um dia e é isso. Não, pra mim relacionamento tem que ter profundidade. Então, é difícil às vezes a gente achar nos dias de hoje pessoas que realmente queiram pagar o preço de uma amizade. É muito bom a gente cultivar relacionamentos. A gente foi feito pra ter comunhão, então tenham comunhão com as pessoas que vocês amam. Tomem café, vão na casa delas, convidem elas pra sua casa. Só não apareçam na casa da pessoa sem avisar, pelo amor de Deus, né, gente? Mas a gente precisa ter esses momentos e é muito bom. Quinto, eu li muito mais. Gente do céu, ler pra mim eu sempre gostei, só que eu sempre tive uma certa dificuldade, justamente porque, pensa comigo, se a gente tem uma mente tão barulhenta, por exemplo, pessoas que são ansiosas, que era o meu caso, e que eu cuido até hoje, na verdade, você fazer uma atividade que é totalmente silenciosa, que precisa de concentração, que precisa do seu eu, que precisa da sua mente 100% ali, é difícil. Então, pra mim, ler era prazeroso, só que rapidamente a minha mente, ela ia pra outro lugar, pra outra dimensão, e quando eu via, já tinha lido 2, 3 páginas e não lembrava de nada que eu tava lendo. Então, nesse período, eu fui mais intencional nos livros que eu estava lendo, e eu lia logo pela manhã, porque é o momento mais silencioso, mais tranquilo pra se ler pra mim. Não consigo ler antes de dormir, pra mim não rola. E então eu lia assim que eu acordava, era a primeira coisa que eu fazia. E foi muito bom, porque eu realmente estava presente naquele momento e a minha mente conseguia se concentrar naquilo que eu estava lendo. E quando eu começava já a perder um pouco ali da atenção daquilo que eu estava fazendo, então eu parava, ia fazer outra atividade, e isso ajuda, né, a gente a se manter interessado pela atividade que a gente está desempenhando. Então, ler com mais intencionalidade é fundamental. O sexto ponto é a rotina. Gente, como que é importante a gente cuidar da nossa rotina? Como é importante você cuidar da sua mente, do seu corpo. Importante cuidar daquilo que você faz. Eu sou uma pessoa que trabalha em casa. Então, toda a minha rotina está em casa hoje, né, nos dias de hoje. Então, pra mim é um pouco complicado porque é difícil você distinguir entre o que eu estou fazendo, que é do profissional, e o seu cérebro entender que você está trabalhando e que você não está naquele momento na sua caixinha do pessoal. Fazer essas distinções hoje, pra mim, é um desafio.
mas eu tenho tentado e a rotina é muito importante. Então, cuidem do corpo de vocês, façam exercício, se mexam. Gente, ó, vamos lá, se mexam. O corpo ele foi feito para ser usado, não é para você ficar aí só comendo, só parado, só assistindo na frente da televisão. Não, se mexam e aproveitem a rotina de vocês e comecem, principalmente, que faz muita diferença, é você conseguir contemplar o ordinário, conseguir contemplar as coisas corriqueiras do dia a dia. Quando você aprender a contemplar a simplicidade da sua rotina, meu amigo, aí ninguém te segura, porque isso é coisa de gente madura e de gente que realmente consegue enxergar o valor em cada segundo da vida. E por último, e não menos importante, nosso 7º ensinamento prático de hoje é: aprendi a direcionar os meus medos e inseguranças. Eu sempre falo o seguinte: quando a gente entende que a gente tem um defeito, tem um problema ali a ser resolvido, e aqui eu vou falar especificamente do meu, mas você pode colocar aí o seu para você analisar. No meu caso, era a ansiedade, então era o medo, e isso envolve muitas coisas. Aprendam a identificar os gatilhos disso, aprendam a identificar o que causa isso. E comecem a ter esse hábito de se questionar o porquê. Por que eu estou sentindo isso? Isso é verdade? Isso tá certo? Hoje o meu parâmetro é Filipenses 4, acho que é o versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for nobre, verdadeiro, puro, de boa fama, correto, digno de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é o meu grifo, isso é o meu parâmetro, hoje os meus pensamentos eu direciono a partir disso. Começa a pensar em um monte de coisa que tá me causando mal, que tá querendo me gerar medo, já começa: isso daqui é verdade? Isso daqui é bom? Na maioria das vezes já cai ali, já passa pra, né? Já não passa pro próximo filtro. Então comecem a direcionar os pensamentos de vocês, que isso faz total diferença na nossa vida e como é importante pra gente viver uma vida que realmente a gente consegue fluir. Não espere o amanhã para você colocar os seus planos em prática. Não espere pelo início de um novo ciclo, pelo início de um novo ano. Apenas comece. Comece hoje, comece agora. Bruna, mas eu não tenho um plano perfeito, um plano infalível, eu não sei por onde começar. Apenas dê o primeiro passo. Identifique qual é o primeiro passo para fazer isso. Eu quero escrever um livro. Qual que é o primeiro passo para escrever um livro? Escrever o primeiro parágrafo, a primeira frase, se for. Qual que é o primeiro passo para ter uma vida mais saudável? Talvez é fazer 10 minutos de exercício, fazer 10 agachamentos, eu não sei, mas comece a colocar coisas na sua lista de metas que são alcançáveis, coisas que você consegue fazer. E faça hoje. Para de dar desculpas para os seus planos e para de dar desculpas para as coisas que você sonha em fazer. Apenas faça, apenas comece. Esse é o grande ensinamento de todo esse vídeo, muito simples, mas que vai precisar de uma ousadia da sua parte, que é começar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você conseguiu tirar proveito de algum desses ensinamentos que eu trouxe aqui, comenta aqui. Hoje eu vou recomeçar. E manda também para aquela sua amiga que também tá aí postergando algum sonho e que ela pode começar também hoje. Se inscreva no canal e vamos alcançar os nossos sonhos e tirar as nossas metas do papel. Ainda é abril, todo dia é dia de começar, então comece hoje.